Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver uma nova medida descritiva, tá? E essa é chamada de covariância, tá? Então, como vocês lembram, a gente já chegou a ver lá na aula de medidas de dispersão, né, sobre variância, né? Bom, então o que vem a ser a covariância, né? Lembra que a variância era uma medida que a gente fazia em uma única variável de cada vez, né? Então, por exemplo, se eu tirava lá da minha população, né, tirava uma amostra, né? Aí eu tinha aqui a minha amostra. Daí de cada elemento que eu tirava da amostra, né, eu media uma variável. Então, por exemplo, podia ter a variável massa, né, que é o peso da pessoa, né? Então eu ia ter lá, né, a massa do primeiro da amostra, a massa do segundo, até o último elemento, certo? Eu podia medir outras coisas, como por exemplo a altura, certo? Altura. E daí quando eu podia medir de cada um da minha amostra a sua altura, a altura do segundo, até a altura lá do último cara, né? E quando eu ia calcular uma medida de dispersão, como por exemplo a variância, essa aqui ia ter uma variância, que ia ser a variância do x, essa aqui ia ter a sua variância, ia ser a variância do y, né? Eu podia fazer isso para n variáveis, quantas eu quisesse, certo? Agora, nós vamos ver uma medida de covariância. Esse prefixo, né, normalmente é utilizado nas palavras quando elas vão juntos em alguma coisa, né? Então, covariância é covariar, é variar junto. Então, por exemplo, eu posso estar interessado em ver se a massa e a altura variam juntas. O que eu quero dizer com isso? Tá? Será que quanto maior é a massa, maior é a altura? Ou seja, quando a massa varia para cima, a altura também varia para cima? Será que quando a massa varia para baixo, a altura também varia para baixo? Ou será que é o oposto, né? A massa sobe, a altura desce? Enfim, tem diversas possibilidades, certo? Então, o que a gente espera de uma medida descritiva de covariância é que se vou botar aqui do ladinho, tá? Se x sobe e y sobe junto, né? Ou se x desce e y desce junto, é uma indicação de que eles estão variando juntos, né? Toda vez que eu tenho uma massa grande, eu tendo a ter uma altura grande. Toda vez que eu tenho uma massa pequena, eu tendo a ter um indivíduo com uma altura pequena. E assim por diante, tá? Então, vamos tornar essas coisas mais concretas, tá? Vou fazer um exemplo, porque fazendo exemplo a gente sempre consegue entender melhor, né? Então, pessoal, eu trouxe aqui, já deixei um exemplo separado, né? De 5 indivíduos, né? Tenho aqui 5 indivíduos que eu medi, né? Deixar um pouquinho maior. Tá. Então, gente, como é que nós vamos calcular uma covariância aqui, né? Notem que a nossa amostra, né, antes era assim, né? Eu tinha o x1, x2, tarará, e eu tinha separadamente o y1, y2, tarará. Só que agora a nossa amostra vai ser assim, ó, vai ser feita de pares, né? Eu tenho a massa e a altura do x1, do primeiro indivíduo, desculpa, né? Eu tenho a massa e a altura do segundo indivíduo da população até o último indivíduo, certo? Agora, os nossos dados coletados, né, eles são feitos de pares ordenados, não só mais unidimensionais, né, como a gente tinha antes, ó, todos os x e todos os y, agora eles estão juntinhos, certo? Então aqui eu tenho 5 indivíduos, né, que eu coletei. Então tá, eu tenho o indivíduo 1, 2, 3, 4 e o 5, tá? Então o primeiro tem 1,5 m e pesa 61,10 kg. O segundo 1,60 m, 74,27 kg, e assim sucessivamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para nos ajudar a entender esses dados é visualizar, tá? Com um diagrama de pontos, que a gente chama, tá? Como é que a gente faz um diagrama de dispersão de pontos? Tá, então vamos começar montando o nosso diagrama de pontos, tá? Então, nesse eixo aqui do gráfico nós vamos ter a massa em quilogramas, e nesse eixo aqui do gráfico nós vamos ter a altura em metros, tá? Então, vamos começar colocando os nossos pontinhos no gráfico. Então, a primeira pessoa lá que tinha 1,5 m, né, tem 61 quilos aproximadamente. Então vai ser algo bem próximo aqui dos 60, né? Então vai ser por aqui assim, né? Então, a gente não precisa se preocupar em ser super preciso, tá, gente? O segundo, que vai ter 1,60 m, está lá nos 74 kg. Então, aqui pertinho do 75, né? Então, 1,60 m está nessa linha aqui, né? Mais ou menos. E lá no 74, né? Pertinho lá do 75. Então, tá aqui, né? Então, um ponto está aqui e o outro está lá. Vamos ver agora o 1,7, tem 75, né? Então, tá bem, mais ou menos na mesma linha aqui do outro, né? Então, mais ou menos aqui assim, né? Fazer assim. Ok. Esse que tem 1,80 m tem 83,5 kg, né? Então, aqui mais ou menos no meio entre 80 e 85, né? Então, vou botar por aqui assim, né? Tá. Enfim, não está super reto, mas, né, relevem. Então, ok.
Agora o último aqui de 1,90 m tem 83 kg,89, bem próximo desse outro aqui, né? Então, por aqui assim também. Acho que dá pra seguir na mesma reta, só um pouquinho mais, né? Então, praticamente a mesma coisa. Vou botar por aqui assim. Pá. Certo? Então notem, pessoal, por que é bom fazer um gráfico desse, né? O que nos ajuda a visualizar, né? Lembra que a nossa questão era saber se essas duas variáveis, né, altura e massa, variam juntas, né? Intuitivamente a gente imagina que sim, né? Porque quanto mais alto for a pessoa, mais corpo ela vai ter, mais massa ela vai ter, né? É a tendência, né? Então, quando a gente coloca um diagrama de dispersão, a gente consegue ver justamente o que a gente está intuindo aqui, né, dos dados. Então, olha só, a gente nota que os pontos tendem a ir nessa direção, assim, né? Ou seja, parece de fato, né, que conforme a gente aumenta a altura, a massa também aumenta, né? Então, isso é um indicativo de que de fato essas duas variáveis, né, variam juntas, ou seja, elas covariam, tá? Então, o próximo passo, né, vai ser a gente aprender a calcular, né? Como é que a gente calcula uma medida de covariância, né? Tá, então vocês lembram lá que para calcular a variância, que quando era de uma única variável, né, a fórmula era uma coisa assim, né, era a variância do x, né, que era uma variável só, era 1 sobre n somatório, né, indo do 1 até o n, do quadrado dos desvios, né, ou seja, quanto que cada elemento desvia da média, né, ao quadrado. Então a gente calculava essa média e tinha variância, tá? Notem que isso aqui é a mesma coisa que eu posso reescrever isso aqui assim, né, isso é 1 sobre n, somatório, indo de 1 até n, do xi menos o x barra, vezes o xi menos o x barra, certo? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, né? Tá, então isso aqui, tá, era a variância do x, sozinho, certo? Esses dois fatores aqui, né, que compõem o quadrado, vêm só de uma única variável, tá? Então a covariância, né, a intuição que eu vou dar para vocês sobre a fórmula da covariância é essa, tá? Vai ser 1 sobre n, né, somatório para o i indo de 1 até n, de uma das variáveis, o desvio de uma das variáveis, multiplicado, só que não por ela mesma, agora pelo desvio da outra variável. Tá? Certo? Então agora, não importa só como é que uma está desviando do x barra. Dentro dessa fórmula, importa como é que as duas estão desviando do x barra. Tá? E agora eu vou dar uma intuição para vocês do porquê que isso aqui dá uma medida de covariância. Tá, e para dar essa intuição, né, então nós temos aqui dois fatores que contribuem para essa soma, né? Um deles é o desvio do x em relação à sua média e o outro é o desvio do y em relação à sua média. Então eu vou dar nomes para essas coisas, tá? Isso aqui, que é o desvio do x, eu vou chamar de dx. E isso aqui, que é o desvio do y, eu vou chamar de dy. Tá? Então, vamos olhar para os diferentes cenários, tá? Então eu tenho aqui, vou fazer uma tabelinha, né? Eu tenho, num lado da tabelinha, vou botar o dx. O dx pode ser um valor, pode ter um desvio positivo, tá? Acho que eu até vou botar numa cor diferente para ficar mais legal, né? Então vou botar um positivo verde, certo? Vou botar cruz, pronto, decidiu, vai ser cruz. Tá? Vou botar o negativo em vermelho e o neutro eu vou deixar branco, tá? Ou seja, se a minha observação for maior do que a média, ou seja, se eu desviar positivamente da média, eu vou ter um desvio positivo, que é esse mais aqui. Se eu desviar negativamente da média, significa que o meu valor está abaixo da média, né? Então aí eu vou cair nessa situação aqui, né? E se eu estiver próximo da média, né, o meu desvio vai ser aproximadamente zero. É isso que eu estou querendo dizer com essa tabelinha aqui, tá? E as mesmas possibilidades ocorrem para o dy, né? Eu posso desviar positivamente, posso desviar negativamente, ou eu posso estar próximo da média, daí meu desvio vai ser próximo de zero, tá? Como é que cada uma dessas situações contribui para a covariância, tá? Vamos ver. Se o desvio do x e o desvio do y forem os dois ao mesmo tempo positivos, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um valor positivo, tá? Vou separar aqui para ficar uma gradezinha legal. Então, se eu tiver um desvio positivo no x e um desvio positivo no y, essa multiplicação, né, vai dar um valor positivo, certo? Estou multiplicando duas coisas positivas e eu vou obter um valor que contribui positivamente para essa soma. Tá? Se eu tiver um positivo, ou seja, o x variou acima da média e o y variou abaixo da média, eu vou ter um negativo e um positivo. Positivo com negativo dá negativo. Então aqui eu vou ficar negativo. Tá? E positivo multiplicado por uma coisa próxima de zero vai dar zero. Então esse aqui não vai contribuir muito. Tá? Ou quase nada, né? Porque se eu tiver um número muito próximo de zero multiplicado por qualquer coisa, vai dar zero, certo?
Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o resto da tabela, né? Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Notem, se o x variou abaixo da média e o y também variou abaixo da média, isso é uma indicação de que eles estão covariando. Então, menos multiplicado com menos dá mais. Se eles estão covariando, isso aqui tem que contribuir positivamente para a soma, porque o resultado dessa soma vai nos dar uma medida de covariância. Tá? Por fim, né, se eu tiver menos multiplicado com alguma coisa próxima de zero, não vou contribuir muito. Então, aqui também vai ficar zero. Ok. Notem que nessa linha vai ser a mesma coisa que está nessa daqui, né? 0 com mais dá 0, 0 com negativo dá 0 e dá 0. Tá? Então, olhem só que coisa, né? Se a gente fizesse um gráfico, né, aqui de uma dispersão de pontos, né? Gráfico de uma dispersão de pontos, tá? Gráfico genérico aqui. Certo. Tá. E aqui, tá, como está espalhado o x, e aqui está como está espalhado o y, certo? Aí eu vou traçar uma linha aqui, que vai ser a média do y. Calculei a média do y, vai dar algum valor aqui nessa reta, certo? Então, digamos que seja por aqui assim. Essa reta aqui é a média do y. E essa daqui vai ser a média do x, tá? Então, quem está aqui está desviando positivamente do x, né? E está desviando negativamente do y. Concorda? Então, aqui desvia negativamente do y, então vou botar em vermelho assim, dy, para dizer que desvia negativamente do y, e desvia positivamente do x, então vou botar dx positivo, certo? Porque eu estou no lado positivo aqui, né? Aqui é o lado positivo, e aqui é o lado negativo do y. Então, se eu tiver um ponto aqui, ele vai estar na situação em que eu tenho dx positivo, dy negativo, vai dar mais com menos é menos, então vai contribuir negativamente para essa soma aqui, tá? Se eu tiver um ponto agora desse lado de cá, eu tô negativo tanto no dy quanto no dx. Tá? Se eu tiver desse lado de cá, eu vou estar negativo no dx, mas vou estar positivo no dy. E por fim, né, aqui eu tenho positivo no dy e positivo também no dx, né, quase errei. Tá? Então notem, né, se eu quiser uma covariância que os dois variam juntos, né, então eu vou botar um cenário aqui, né. Digamos que a nossa distribuição de pontos, né, seja mais uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Notem que esses pontos, né, eles estão indo juntos, né, eles parecem que crescem, né, ao longo da reta aqui, né. Então, eles estão em zonas do gráfico que contribuem para essa soma aqui, certo? Portanto, eu vou ter uma covariância alta. Tá, pessoal? Então, eu vou despoluir um pouco o gráfico aqui, né? Então, vamos só denotar assim, que é mais fácil. Aqui era menos com menos dá mais. Então, isso aqui é uma zona positiva. Tá? Então, uma zona que soma na covariância. Assim como essa zona aqui, essa zona também é positiva. Então, é uma zona que soma na covariância. Tá? Então, vou botar aqui o sinalzinho de soma. Essa zona aqui é negativa, porque é mais com menos, e mais com menos dá menos. Então, essa aqui é uma zona negativa. E aqui também é uma zona negativa, porque mais com menos dá menos. Né? Então, certo? Então, agora eu vou mostrar dois cenários. Né? Então, aquele dos pontinhos brancos que eu tinha antes, né? Que eu coloquei assim. Né? Então, imagina que eu tenho essa distribuição de pontos. Assim, né? E uma segunda distribuição de pontos que eu vou colocar aqui em amarelo. Esses são outros dados. Tá? Então, notem que se eu tenho essa distribuição aqui do branquinho, né, eu tenho conforme o x cresce, o y também cresce. Então, os pontos estão contribuindo positivamente para o valor da covariância. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Né? Covariância é entre duas variáveis, então é cov de x e y. Tá? Então, eu estou contribuindo para crescer a covariância, certo? Então, nesse cenário aqui dos pontinhos brancos, eu vou ter uma covariância alta positiva, tá? Que eu estou somando vários valores positivos aqui, certo? Agora, nesse segundo cenário, o x e o y também estão covariando, só que de maneira inversa. Conforme eu decresço o y, né, o x cresce, né, e vice-versa. Conforme o x cresce, o y está decrescendo. Ou seja, eu tenho uma tendência nesse sentido aqui. Né. Tá? Aqui, também vou ter uma covariância alta, né, porque eu estou somando vários valores que estão nas zonas, né, que fazem com que esse valor aqui cresça. Porém, vai ser alta, mas negativa. Né? Eu estou somando vários valores negativos. Então, a covariância aqui vai existir, mas vai ser negativa. Tá? Então, é isso aí que eu quero que vocês entendam. Eu vou pegar um gráfico aqui para fazer um exemplo também. Então, imagine que a gente tivesse esses três gráficos de dispersão. Tá? Como é que a gente classificaria, então, as covariâncias? Tá? Então,
dá pra ver, né, que nessa distribuição aqui, né, essa primeira aqui, né, os pontos se concentram nessa zona aqui, que é positiva. Então aqui é uma zona positiva. E aqui se concentra também numa outra zona que também é positiva. Então eu vou somar um monte de valores positivos com um monte de valores positivos, certo? Então isso aqui vai ser uma covariância alta, né? Ou seja, dá pra ver que os pontos, né, covariam, né, nas duas dimensões, ou seja, tanto na dimensão da variável que está aqui quanto na que está aqui. E ela vai ser positiva, né, porque eu estou somando um monte de números positivos. Tá? Nesse outro cenário aqui, né, eu tenho essa zona aqui que é negativa, e eu concentro vários pontos por aqui. Tenho essa outra zona que também é negativa, e eu também concentro vários pontos por aqui, né. Então, naturalmente, né, estou somando vários pontos negativos, né, então eu vou ter uma covariância alta, negativa. Tá? Agora, olhem esse cenário aqui, né, eu tenho vários pontos que estão fazendo uma soma positiva, tenho vários pontos fazendo uma soma positiva aqui, tem vários pontos que somam negativamente aqui, vários pontos que somam negativamente aqui. Ou seja, o resultado total vai ser somar um monte de coisa positiva com um monte de coisa negativa, vai dar algo próximo de zero. Então aqui a covariância vai ser baixa, né? Então eu vou ter uma covariância baixa aqui. Tá? Então essa aqui é a intuição, tá? Então é uma medida descritiva que faz essa associação de como é que duas variáveis variam juntas, né? Bom, mas notem que a gente ainda de fato não calculou uma covariância, né? Então nós vamos fazer isso para o nosso conjunto de dados, né? Que é esse daqui, tá? Então eu mostrei a fórmula, né? Mostrei a intuição por trás da fórmula, né? Como é que ela se relaciona com o valor final, né? Da nossa covariância. Então agora vamos colocar a mão na massa, assim, né? E fazer o cálculo dessa daqui. Então, vou copiar ela lá para baixo para a gente ter um espacinho, né? Então arrastei para cá. Então nós vamos ter que montar uma tabela, certo? Então lembrando lá da fórmula da covariância. Então é covariância de duas variáveis, vai ser a média do somatório, né, do desvio de uma das variáveis multiplicado pelo desvio da outra, né? Certo? Então notem que a gente vai ter que construir uma tabela, né, que contém os valores do x, os desvios calculados e a multiplicação, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e vou lá calcular a tabela e daí eu volto com os números e explico, tá? Tá, pessoal, então voltamos agora, né, já com a tabela pronta. Então eu vou explicar rapidamente como é que eu construí essa tabela, né, mas enfim, acho que pela fórmula já está bem explicativo, tá bem autoexplicativo, né, mas vamos lá. Eu tenho 5 elementos, né, que são esses 5 elementos aqui da minha amostra, né, então eu tenho aqui os valores do x, que eu chamei de altura, do y, que eu chamei de massa, e daí eu comecei a fazer as contas, né, então calculei o desvio para cada um dos x, né, a média aqui da altura era 1.7, né, então esse aqui desvia 0.2, esse aqui desvia 0.1 negativos, né, esse desvia 0, esse desvia 0.1, esse desvia 0.2. Mesma coisa para o y, calculei os desvios do y, né. Até que eu preciso fazer a média aqui dessa coisa, né, tem que multiplicar esses dois fatores, então, ou seja, eu tenho que multiplicar o xi menos x barra pelo y menos y barra, que são essas duas colunas aqui. Então, multiplico isso por isso, vai dar isso, multiplico isso por isso, vai dar isso, etc, etc, certo? E o último passo, né, é fazer o somatório dessa coisa, ou seja, simplesmente somar essa coluna aqui. Soma essa coluna, vai dar aquele valor ali que eu encontrei, tá? Então, a covariância, né, de xy aqui, que no caso é altura e massa, né, vai ser 1 sobre n, bom, qual que é o n? Eu tenho 5 elementos, né? Então 1 sobre 5 vezes o somatório, para ir variando de 1 até o 5, dessa coisa aqui, né? Que é os desvios, né? Os desvios no x e os desvios no y. Tá? Então, isso aqui vai ser simplesmente 1/5 vezes, bom, essa soma aqui, a gente calculou aqui, né? Dá 5.843, 843, né? Um ponto. Finalizando então, só fazer uma divisão, né? Isso aqui vai dar, vamos fazer na calculadora, né, mas vai dar 0 ponto alguma coisa, acho, não, 1 ponto alguma coisa, né? 5.843 dividido por 5, 1.1686, certo? Então, pessoal, é assim que a gente calcula a covariância, né? Tá, pessoal, e uma coisa também que eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês, né, é qual que é a unidade de medida disso daqui, né? Então, vamos ver, né? A altura está em metros, né? E a massa está em quilogramas. Então vamos ver o que a gente calculou aqui, né? Isso aqui era 1.5 metros, isso aqui era quilogramas, tá? Bom, aqui eu estou subtraindo metro de metro, então aqui também era metro. Aqui eu estou subtraindo quilograma de quilograma, então aqui também era quilograma.
Aqui eu estou multiplicando metro e quilograma, então isso aqui é metro quilograma. Então quando eu fizer a soma de várias coisas que são metro quilograma, eu vou ter um somatório em metro quilograma. Tá. Então a unidade disso aqui vai ser metro quilograma. Notem, covariância, portanto, não é uma medida relativa, né? Ela depende da unidade de medida, né? Então, se eu, em vez de medir em quilograma, tivesse medido a massa em libras, ou em, não sei qual outra unidade de medida para massa, em nanogramas, sei lá, ou centigramas, ou decigramas, ou seja lá o que for, né? Eu teria um número diferente aqui, né? Mesma coisa, a altura, se eu tivesse, se em vez de medir em metros, eu tivesse medido em centímetros, né? Eu também teria um valor diferente aqui, certo? Eu não posso comparar duas covariâncias, né? Por exemplo, digamos que eu tivesse uma terceira variável z, tá? Uma terceira variável z, e eu calculei a covariância do x com o z, tá? E deu 3 vezes mais que essa daqui, digamos, né? Sei lá, 3,67, tá? E vamos supor que a unidade de medida do z fosse alguma outra coisa, sei lá, joule, né? Então ia ser metro joule. Eu não posso comparar, eu não posso dizer que o x covaria mais com o z do que com o y, né? Porque essas coisas não estão na mesma unidade de medida, tá? Então não é comparável. Vocês lembram lá na aula de medidas de dispersão, né? Eu comentei sobre isso, né? A gente não pode comparar dispersões de coisas que não têm a mesma unidade de medida. Tá? O mesmo vale para covariância, né? Eu não posso dizer que x covaria mais com z do que com y, porque as coisas estão medidas em unidades diferentes, tá? Então eu preciso de uma maneira de relativizar essas quantidades aqui, tá? Se eu quiser compará-las, tá? E de fato existe uma maneira de fazer essa relativização, tá? Então a quantidade relativizada da covariância, né, é o que nós chamamos de correlação. Tá? Na correlação, a gente vai se livrar da unidade de medida. E quando a gente se livra da unidade de medida, a gente obtém uma quantidade que é comparável entre diferentes variáveis, certo? Vocês lembram lá, isso aqui é análogo ao que a gente viu lá nas medidas de dispersão. Eu tinha uma coisa que era medida em metros, outra coisa que era medida em quilogramas, né? Acho que foi esse mesmo exemplo que eu usei, né? E eu queria comparar a variância das duas, né? Bom, eu não podia. Qual é a saída que a gente toma? A gente calculava uma medida relativa, que a gente chamou de coeficiente de variação, certo? Quando a gente calcula o coeficiente de variação, daí eu torno as duas coisas comparáveis. Aí eu consigo ver quem varia mais ou quem varia menos, certo? É a mesma coisa que está acontecendo aqui, certo? Eu não posso comparar duas covariâncias, mas se eu calcular uma correlação entre elas, né? Se em vez da covariância eu usar a correlação, elas se tornam comparáveis, tá? Então, vamos agora ver como é que é a fórmula para calcular a correlação. Como é que eu faço para relativizar a nossa covariância? Então, a fórmula para a gente obter uma correlação, né, entre duas variáveis, vou botar aqui a cor de correlação entre x e y, né, vai ser a covariância do x e do y dividido por algo que vai remover a unidade de medida que eu tenho aqui, né? Tá? Então, o que vai ser? Vai ser o desvio padrão do x vezes o desvio padrão do y. Nota que aqui em cima eu tenho uma medida de dispersão das duas coisas juntas, né? É uma covariância, né? Então aqui eu vou ter a unidade de medida do x vezes a unidade de medida do y. Aqui embaixo eu também vou ter a unidade de medida do x, que é o desvio padrão, né? E a unidade de medida do y, que é o desvio padrão do y. Né? Então isso aqui vai cortar as unidades de medida e eu vou ficar com um valor aqui que é relativo, tá? Então vamos ver como é que fica, tá? Vamos fazer um exemplo esse exemplo aqui que a gente já tem as coisas, parte delas calculadas, né? Então, vou pegar aqui, né? Vou trazer. Então vamos ver como é que fica a correlação entre altura e massa, tá? Para isso eu vou precisar da covariância da altura e da massa. Bom, isso por sorte nós já temos, né? Então já está aqui, né? Já anotar aqui, covariância do x y era 1.1686, né? E eu preciso também do desvio padrão do x e do desvio padrão do y, tá? Então, para dar uma acelerada nas coisas, eu já vou fazer na calculadora aqui e colocar o valor, tá? Então, voltei agora, já calculei aqui os desvios padrão do x e do y, né? Se vocês não lembram como é que se calcula o desvio padrão, voltem lá na aula de medidas de dispersão e deem uma olhadinha, tá? Então, para calcular a correlação aqui das variáveis, né, que a gente está interessado aqui, x e y, né? Vai ficar 1.1686 metros quilogramas, dividido por o desvio padrão do x, que é 0.1414, vezes
o desvio padrão do y, que é 8,29 kg. Tá? Então, vai ser... Bom, notem que o metros vai cortar com metros, o quilogramas com quilogramas, e realizando aqui na calculadora a conta, né, 1.1686 dividido pela multiplicação de baixo, 0.1414 vezes 8,29 dá 0.997 aproximadamente. Tá? Então agora, fazer um comentário sobre a correlação aqui, tá, gente? Essa função matemática aqui dessas variáveis, ela assume valores entre menos 1 e 1. Tá? Então vou escrever aqui. Ó. A correlação, ela só assume valores, tá? Entre menos 1 e 1. Ela é no mínimo menos 1 e no máximo ela é 1. Tá? Então, a correlação vai ser 1, tá? Quando eu tiver uma correlação positiva perfeita. Tá? O que eu quero dizer com uma correlação positiva perfeita? É uma correlação desse tipo assim, ó, em que os pontos, eles crescem linearmentezinho, assim. Nenhum deles sai da linha. Tá? Se eu traçar uma linha reta aqui, essa reta pega todos os pontos. Tá? Se eu tiver essa correlação aqui, eu vou escrever aqui. Isso aqui é correlação positiva perfeita. Tá? É quando a correlação é exatamente 1. Tá? No outro lado do espectro, né, aqui é a correlação negativa, quando ela é menos 1. Né? Isso aqui é uma correlação negativa perfeita. Ora, é justamente o oposto, né, dessa daqui. Tá? Então ela desce, os pontinhos descem linearmente. Tá? Então traço uma reta aqui, eu pego todos os pontinhos. Tá? Então esse é o cenário aqui em que a correlação é menos 1. Então eu tenho uma correlação negativa perfeita. Tá? Notem, a gente nunca vai ter, a gente dificilmente vai observar nos nossos dados, né, se eu coletar dados amostrais e calcular a correlação, nunca vai ser exatamente mais 1 ou exatamente menos 1, sempre vai ter uma variaçãozinha, né? Então, tipo assim, se eu tiver, essa aqui for a linha, né, da correlação perfeita, né, uma linha bem retinha assim, né, eu sempre vou ter pontinho, os pontos vão sempre estar em volta assim da linha, né, sempre vão dar uma desviadinha, né. Então, isso vai fazer com que a minha correlação não seja exatamente 1, mas seja próxima de 1, certo? E a mesma coisa acontece aqui, né? Eu posso ter a linha retinha aqui, né? Mas quando eu coletar os meus dados, eu sempre vou ter uns valores pipocando assim em volta, né? Porque a amostragem, né, não é uma coisa perfeita. Então, essa correlação aqui vai ser próxima de menos 1, né? Não vai ser perfeita, mas vai ser forte o suficiente para a gente identificar se é uma correlação que existe entre essas duas variáveis ou se é uma coisa que não existe uma associação, né? Então, esse gráfico aqui, essa medida descritiva, ela mede ela serve, né, como uma medida descritiva da associação que existe entre duas variáveis quantitativas. Tá? Tendo dito isso, tem uma outra coisa que é importante de ser falada aqui. Né? Vamos ver. Suponham esse gráfico aqui agora, tá, gente? Duas variáveis, tá? X e Y. Imaginem que elas tenham essa distribuição de pontos aqui, tá? Ou seja, ela parece ter uma tendência, vou fazer de outra cor. A tendência, né, parece ser uma coisa assim. Ou seja, conforme o x aumenta, o y aumenta exponencialmente. Né? Assim, eu estou fazendo uma curva aqui. Né? O que é diferente do que a gente viu aqui e aqui. Né? A correlação perfeita, né, é quando os pontos seguem uma linha reta. Né? Assim. Tá? Então notem, esses pontos aqui, eles estão desviando muito dessa linha reta. Tá? E esses aqui também. Né? Aliás, aqui no começo eles vão, né, na linha, mas depois começa esse crescimento exponencial e daí desvia da tendência linear. Tá? Então essa correlação aqui, ela não vai ser uma boa correlação. Tá? Então ela não vai dar valores próximos de mais 1 ou de menos 1. Porque a correlação, né, e a covariância também, né, mede uma associação, aqui é a palavra importante, né? Linear, gente, linear. Tá? Então, por mais que x e y estejam associados aqui, e parecem estar, né? Parece existir alguma regra que influencia, né? Quando eu mexo no valor de x, parece que tem uma regra que influencia o valor do y, porque os pontos estão seguindo uma tendência aqui, né? Porém, a correlação não capta isso aqui, porque a correlação só capta as associações lineares, né? Como é o caso dessa daqui e dessa daqui. Ou seja, os pontos têm que seguir uma linha reta. Tá?
Então é importante perceber distinguir essa relação, né? Tá aí, notem que no nosso caso aqui a gente captou uma correlação super forte nisso aqui, está muito próximo de uma correlação quase perfeita, né? 0,99, gente. Então se a gente for olhar o nosso gráfico lá, né? Significa, né, com uma correlação forte dessas, que os nossos pontos eles estão bem próximos, assim, né, de uma linha reta, né? Assim, se eu traçar uma linha reta aqui, né, significa que os meus pontos, né, bom, não ficou perfeita essa linha aqui, gente, mas significa que os meus pontos eles não se afastam tanto dessa linha reta aqui que eu tô traçando, né? Por isso que a nossa correlação deu tão forte assim, né? Ficou um valor bem alto, né? Então, gente, forte é importante ressaltar, né? Aqui, né? Linear, né? Então, essa relação é linear. Bom, como vocês podem ver, é bastante trabalhoso fazer um cálculo de correlação, né? Porque para chegar na correlação tem que calcular a covariância. A covariância é uma coisa cansativa de se calcular, né? Tem bastante conta. Mas tem uma formulinha, né? Que ela é mais feia, mas ela, na verdade, é mais fácil de usar ela para calcular a correlação do que essa que eu mostrei para vocês agora, tá? Então, eu vou mostrar vou botar assim a fórmula, né? Alternativa. Então as pessoas tendem a preferir usar essa fórmula para calcular correlações, porque ela é mais tranquila, tá? Então vou mostrar aqui. Correlação de x, y fica sendo então igual a... Vai ter uma divisão aqui, né? Vai ser n vezes o somatório do i indo de 1 até n do xi vezes o yi, menos o somatório só do xi sozinho, vezes o somatório só do yi sozinho. Tudo é com i indo de 1 até n, tá? E aqui embaixo vai ficar assim, ó. N, que multiplica somatório do x quadrado, de 1 até n, menos o somatório do xi, isso aqui ao quadrado. Tá. Esse valor aqui vai ser multiplicado por... Então, vou separar aqui essa coisa aqui primeiro, daí depois multiplica essa coisa por... A gente repete a mesma expressão aqui, só que com y. Então é n, somatório do yi, indo de 1 até n, menos somatório pro i indo de 1 até n, do yi. Daí esse somatório aqui, tu primeiro soma e depois eleva ao quadrado, né? E fechou aqui. Tá. E essa coisa toda aqui, ela é a raiz, né? Tem que tirar a raiz disso aqui. Então, deixa eu ficar longa aqui a raiz. Tá. Então essa fórmula, embora ela seja longa, né? Ela é mais feia, assim, mas por incrível que pareça, ela é mais fácil de calcular do que a anterior. Notem que na hora de construir a tabelinha para essa fórmula aqui, vocês só precisam uma coluna para o xi, uma coluna para o yi. Essas colunas não tem conta, né? Porque são os próprios dados, vocês só vão copiar os números aqui, né? Aí vocês precisam de uma terceira coluna que é xi vezes yi, para dar conta desse termo aqui, né? Então vocês vão somar toda essa coluna e vão obter esse aqui, né? Somatório de xi e somatório de yi é só somar a primeira e a segunda coluna. Então, notem que com essas três coluninhas vocês já deram conta da parte de cima da fração, né? Depois, vocês precisam de uma coluninha que é o xi quadrado e outra que é o yi quadrado. Por quê? Esses aqui é para dar conta desse termo aqui, né? Vai vir daqui. E para dar conta desse termo aqui. Esse termo aqui, tá? Então, é só isso que precisa, né? Precisa dessas 5 colunas aqui, né? Então a fórmula é mais feia, né? Mas vocês vão gastar menos tempo, né? Calculando a correlação usando isso aqui, do que calculando covariância, desvio padrão. Todas essas coisas levam muito tempo, né? Tem que calcular desvios, né? Elevar ao quadrado e fazer todas aquelas coisas, né? Então eu acho assim, tem a impressão que demora mais, né? As pessoas de maneira geral, quando usam essa fórmula, veem que ela toma menos tempo, né, da gente. Então é isso aí, pessoal, tá? Então essa é uma fórmula alternativa para a gente calcular a correlação. Então se vocês tiverem exercícios, né, fazendo exercícios lá e pensam assim, calcule a correlação dos dados a seguir. Então eu acho que é um caminho mais curto, né, fazer assim do que da outra forma que eu ensinei aqui. Pode me perguntar, por que me ensinou da forma mais difícil, então? Não, mas é porque essa forma mais, entre aspas, difícil, ela traz com ela a intuição de como que funciona a fórmula da covariância, né? Então, olhando para
para esse trambolho desse tamanho, é difícil explicar toda essa lógica aqui que eu quis mostrar para vocês, de as zonas positivas, zonas negativas e etc. Né? Então, primeiro a gente apresenta a fórmula tradicional, né? E depois a fórmula alternativa, que é mais fácil, é um atalho aí que vocês podem usar. Né? Não é um grande atalho, sim, claro que ainda tem que fazer umas continhas, mas eu acho que é mais fácil do que calcular as covariâncias e os desvios padrão para poder fazer a conta. Né? Ah, opa, aqui eu esqueci é quadrado aqui, gente. Tá, então, eu até fiz a flecha, né, para apontar, então não esqueçam que é a mesma coisa aqui, então aqui vai ser o quadrado. Tá? Então, para revisar alguns desses conceitos que a gente vem falando aqui, né, preparei uns gráficos aqui para a gente dar uma olhadinha em umas correlações. Tá? Então eu gerei esses dados no computador, né, e para cada um deles eu calculei já ali no computador a mesma correlação. Tá? Então vocês podem ver que aqui, né, essa correlação é 1, né, porque os pontos ficaram exatamente em cima de uma linha reta. Tá? Todos os pontos passam em cima dessa linha. Tá? Então isso aqui é uma correlação positiva perfeita, né, como a gente classificou antes. Aqui, todos os pontos, desculpa, passam em cima da mesma linha, né? Só que a linha tem inclinação negativa dessa vez, né? Então, aqui é uma correlação, também é perfeita, né, mas é negativa, perfeita. Tá. Notem que aqui a correlação deu próximo de zero, né? Por que isso aconteceu, né? Porque essas duas variáveis aqui que estão sendo medidas aqui, claramente existe alguma relação entre elas, né? Porque os pontos parecem seguir uma tendência aqui, né? Que essa é uma linha, parece seguir essa linha aqui, assim, né? Certo? Embora os pontos sigam uma linha, assim, que existe claramente uma associação entre essas duas variáveis aqui, essa associação não é linear, tá? Então, aqui a correlação deu próximo de zero porque é não linear, tá? Então, aqui não rolou. Bom, essa daqui, ela não é perfeita, né? Os pontos estão bem espalhados em volta da linha, né? Ela não é perfeita, né? Mas ela é bem forte, né? Uma correlação positiva. Então, aqui é uma correlação positiva. Forte, né? Dá para ver que existe uma associação entre essas duas variáveis, né? Os pontos estão bem espalhadinhos aqui em volta dessa linha. Essa daqui é uma correlação negativa forte, né? Então, aqui nós temos a correlação negativa. Opa, pera. Negativa. Forte. Dá para ver que, conforme a gente aumenta uma variável, né, a outra decresce. Então, claramente existe uma associação entre elas. Note que em valor absoluto, né, o 0,75 aqui é um pouquinho menor que o 0,89 que a gente achou aqui, né, mas é porque nessa aqui os pontos estão mais próximos da linha aqui, né, dessa linha que está traçada aqui, né. Eles não desviam tanto da linearidade. Esse aqui desvia um pouco mais, tá? Então, por ele desviar, por os pontos, eu ter pontos aqui que desviam mais, né, da minha linha de tendência central aqui, né, essa correlação é mais penalizada, né? Então, em valor absoluto, essa correlação ficou mais fraca que essa daqui, certo? Mas ambas são razoavelmente fortes, né? Dá para ver que essa aqui existe claramente uma associação, né, entre uma variável e outra, que também dá para ver. Bom, e aqui os pontos estão completamente espalhados, né, no gráfico, então não tem nenhuma associação visível aqui, né? Seja ela linear ou não linear. Então, a correlação deu próximo de zero também, que nem aconteceu nesse caso aqui, né? Então, notem que eu posso ter casos, né, em que a correlação é zero, mas existe uma associação entre as duas coisas, né? Aqui não dá para ver associação nenhuma, né? E a correlação também é zero. Tá? Então, aqui a correlação deu zero por motivos diferentes, né? Então, tem que ter uma correlação linear, gente, aqui, ó. Linear, linear, linear e linear, tá? Então, sempre mantenha isso em mente, né? Correlação é uma medida linear. Outra questão que é importante lembrar sobre correlação é que, vou usar esse mesmo gráfico aqui para falar sobre isso. Correlação, até vou escrever isso porque é importante, tá? Não significa causalidade. Tá? Por exemplo, vamos supor que esse gráfico aqui, tá? Esse aqui. Seja nesse eixo aqui, eu tenha uma variável, vou chamar de y, e esse aqui eu vou chamar de x, tá? E aqui do ladinho eu vou escrever, tá? Y é o número de igrejas numa cidade. E o x é um índice de criminalidade. Tá? E eu botei esse gráfico aqui, tá? Então aqui nesse eixo eu tenho o índice de criminalidade, tá? E aqui eu tenho o número de igrejas que tem em cada cidade. Então cada pontinho desses é uma cidade, né? E aqui eu tenho nessa dimensão, né, o índice de criminalidade na cidade, e nessa dimensão o número de igrejas na cidade. Tá? E aí eu vou lá, calculo a correlação, tem uma correlação forte. Então eu posso dizer que
o índice de criminalidade está associado ao número de igrejas de uma cidade? Ou seja, será que criar igrejas numa cidade faz com que a cidade se torne mais criminosa, ou aumente a criminalidade na cidade? Não, né, gente, isso não faz nenhum sentido, tá? O fato é que, quais são as cidades que têm mais igrejas, né? São cidades grandes, né? São cidades que são mais urbanizadas, né? Então, o fator que aumenta a criminalidade nas cidades não é o número de igrejas, tá? O fator é que uma cidade grande tende a ter mais criminalidade, certo? Então, essas duas variáveis, elas têm um fator comum entre elas que faz com que elas sejam correlacionadas, tá? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes a gente vê a correlação entre duas variáveis, né? Por exemplo, como é o caso de essa daqui, né? Que a gente fez. Massa e altura. Essa é uma variável que assim, existe um sentido em dizer que existe uma causalidade entre as duas, né? Porque se uma pessoa cresce em tamanho, é óbvio que ela vai acumular mais massa, né? É uma tendência normal, certo? Tu cresce em tamanho e acumula mais massa. Então existe uma causalidade entre essas duas variáveis. Mas não é isso que a correlação está medindo, tá? Eu não posso calcular uma correlação e dizer que existe causalidade, tá? Então aqui eu estou dizendo que se eu crescer, se o meu corpo crescer, eu vou adquirir mais massa. Mas aqui, nesse outro caso, eu não posso dizer que se eu colocar mais igrejas numa cidade, a criminalidade vai aumentar. Esse é um argumento que não faz nenhum sentido, certo? Mas as duas estão correlacionadas, tá? Porque cidades grandes tendem a ter maior criminalidade, mas também tendem a ter mais igrejas, simplesmente porque é uma cidade maior, tá? Então, isso é um fator bem importante de vocês tomarem cuidado na hora de tirar conclusões sobre uma correlação, tá? Lembrem, né, que não significa causalidade, tá? Até vou botar aqui um xizinho, tá? Certo? Então, tomem esse cuidado.